infantilidade ela tem muitas coisas importantes assim. No conceito comum, traz a infantilidade como se fosse criança, mas todos nós conhecemos crianças que não têm infantilidade. O que tem que ter dentro de cada um é a infantilidade que está junto com a pureza. A infantilidade é uma condição superior, que com essa pureza tem o amor, que a gente pode dar o nome também de graciosidade, tem a graça. E a pessoa, quando vai vivendo, ela tem que ir fazendo a diferença, porque toda época tem as pessoas astutas. E a gente vê assim que tem um nome também de azé da festa. Aonde a pessoa chega, ela tira a alegria, ela tira a naturalidade. A pessoa que está desenvolvendo um processo dentro dela de conviver com ela, com a infantilidade, ela tem que ter uma segurança dentro dela para essa qualidade também não passar para fora, porque ela pode estar descuidada e apresentar uma pessoa que tem a astúcia, a maldade, e aproveitar dessa qualidade boa e desenvolver uma maldade em cima daquela pessoa. Ela aparenta, mas a outra tem dentro. A outra não aparenta, a outra é. Com isso, essa pessoa que vem desenvolvendo a qualidade da infantilidade, que é a pureza, e a pureza anda com o amor, com a nobreza, com a delicadeza. A delicadeza não está relacionado a termos populares. Delicadeza está relacionado a um trabalho bem feito. Um pedreiro, quando coloca uma porta e a porta depois é ajustada direitinho, conforme a pessoa daquela casa vai sentir bem todas as vezes que aquela porta vai ser aberta e vai ser fechada. Então foi um trabalho delicado. E também tem a delicadeza no traje da criança, no vestir-se, dando uma harmonia. A delicadeza num trabalho manual, de um bordado. A infantilidade, ela anda junto assim com muitas coisas. A pessoa precisa de diferenciar essas coisas. Na natureza não tem uma coisa que anda sozinha. A infantilidade, ela anda com muitas coisas. E a pessoa no relacionamento diário, ela precisa de ir confirmando as coisas. Não tem uma maneira assim de enganar. Tem o descuido. A pessoa está descuidada, aí ela pode passar por muitas coisas que não precisaria de passar se ela fosse previdente, tanto no relacionamento social, no relacionamento profissional com os colegas de trabalho, dentro da casa da gente. Mas uma coisa assim muito importante que a pessoa tem que ir fazendo é ir vendo como ela é. Os anseios, todos nós temos. O anseio, ele manifesta toda a época da vida da pessoa. Porque aquela criancinha pequena toma os tombos quando está aprendendo a andar, e se a gente fosse analisar assim, aquele tombo a gente até assusta. Às vezes a gente faz de conta que não viu. Se dá um parecer diferente, aquela criança chora, fica insegura. Evidentemente está prestando atenção ali nos movimentos. Deu uma atenção relativa, aquela criança levanta e continua no empenho dela. Mas se deu uma atenção a mais, aquela criança não anda e começa a trazer um aborrecimento para todos, porque o tombo não foi para aquele choro tão grande. O que aconteceu, que aquele choro ficou muito grande, foi os adultos mesmo, que interferiram na naturalidade daquela criança. A infantilidade é esta coisa boa assim, da pessoa ir vendo como ela é e vendo a diferença da norma temporal para cada coisa. E a pessoa ir caminhando para a realização daquilo que ela está precisando na vida. E uma realização vem com o empenho
o tempo que a pessoa dedica para aquilo. Isso é bem interessante mesmo, se a gente observa assim um senhor que tem os filhos para alimentar, aquela coisa boa assim da companheira que ele tem, e ele sempre está trabalhando, ele não faz outra coisa, porque ele precisa do recurso. Então, toda hora que tem uma oportunidade de ter uma hora extra, ele está fazendo, porque ele sabe que vai facilitar a vida de todos os familiares que descendem dele. Então ele está sempre ocupado com o trabalho dele. Então ele coloca o tempo dele em cima da manutenção daquela família, naquela fase que aquela família está precisando. Quando nós trabalhamos no nosso dia a dia, a gente tem que ir vendo o sonho e a vontade da realização daquele sonho. Aquele sonho vai realizar dependendo do empenho que a pessoa tem. E esse empenho, ele é tão verdadeiro assim, que o jovem que quer mudar de nível, que ele está fazendo um curso pré-universitário, então o pré é uma condição que está antecedendo. E ele está muito empenhado nessa realização. Então ele dedica todo um tempo naquele período que ele se encontra como pré, para ele poder sair dessa condição de pré e passar a ser. Na nossa vida profissional, na nossa vida diária, na convivência conosco mesmo, porque nós temos muitas personalidades. Do jeito que a gente relaciona com a mãe, é do jeito diferente que a gente relaciona com uma irmã, é do jeito diferente que a gente relaciona com a esposa. Nós temos muitas personalidades. Numa empresa a gente trabalha de uma maneira, na outra empresa a gente trabalha de outra maneira, mas a característica da pessoa sempre tem que ser a infantilidade. Ela é, porque ela tem a condição de posicionar com um irmão, com um filho, com a esposa, com a mãe. E ela trabalha diferente em cada empresa, mas dentro dela ela é a mesma. Então a irradiação dela é boa em todos os lugares. Em todos os lugares ela é chamada então para um conselho, para ouvir um relato e ver como é melhor a definição daquele relato. Ela tem uma atuação externa diferente, mas dentro dela tem a irradiação. Porque com a pureza que tem a infantilidade, ela também tem, a pessoa tem o cuidado no seu relacionamento diário para ela não ser enganada. Porque se ela descuida, ela é tratada como uma pessoa qualquer. E isso vai deixar ela, muitas vezes, doente. Mas ela que descuidou. Então ela não pode ficar doente, então ela tem que ficar atenta, de ir vendo toda uma referência. Comercialmente falando, a gente vê assim o empresário. Ele é muito cuidadoso, ele vai vender um produto e ele pede os documentos daquela pessoa que está comprando o produto e vê se pode fazer um parcelamento para aquela venda. Então ele tem um cuidado, porque muitas outras pessoas já fizeram compras e não cumpriram com o combinado. E se ele não ficar muito cuidadoso, ele vai ficar sem a mercadoria e sem o recebimento. E o trabalho dele vai parar. Aquelas famílias que vivem daquela empresa não vão continuar sobrevivendo daquela empresa. Então, a nossa vida interior, ela é dessa maneira.
de ir vendo o nosso sonho e as tendências que a gente tem. E tendo o cuidado fora para ir fazendo uma observação mesmo. Porque a vida, ela é gradual, ela é gradativa. A pessoa que tem que ver o que ela está querendo para a vida dela. Porque cada um tem um objetivo. É simples a gente observar. Duas crianças na sala de aula ficam sentados um ao lado do outro o tempo inteiro do período da aula. Mas assim que conclui aquele período, um vai para um lado, o outro vai para o outro. Um traz um lanche de um jeito, o outro leva o lanche de outro jeito. É individual. Então, na nossa vida, a gente caminha com as pessoas, com o filho, com o irmão, com a mãe. Um tanto seguinte, a pessoa quer outro horizonte, outra maneira. E a infantilidade é não ser pego de surpresa. Porque a infantilidade, ela dá uma condição dentro da pessoa de ir convivendo com as normas temporais. A norma temporal é bem simples assim. Por exemplo, uma torta, ela é feita e tem que acertar a quantidade de cada ingrediente antes. Tudo antes. Não tem uma maneira de arrumar depois. Na nossa vida profissional, a gente tem que ir arrumando a nossa vida profissional antes, sempre antes. Porque se muda os instrumentos de trabalho, se muda a maneira, se muda de prédio a empresa, a gente está sempre apto a. Então a gente está antes naquela empresa também. E assim, na formação de um filho, a gente tem que estar antes. Não tem importância um filho comportar assim ou comportar de outra maneira, porque ele tem uma personalidade. Às vezes a gente pensa assim que um filho vem parecer com o meu irmão, a minha filha vem parecer com a minha irmã. Mas eu não posso esquecer de uma coisa muito interessante. Eu tenho o mesmo pai que a minha irmã. Eu tenho o mesmo pai que o meu irmão. Então eu tenho mais ou menos a característica do meu irmão, da minha irmã. Agora o meu filho vem de uma outra ordem. A mãe dele é de uma outra família, de um outro jeito. Então o meu filho terá um pouco da minha característica e terá um pouco da característica da outra parte. Eu tenho que conviver. E tenho que ver como eu posso fazer para puxar os fios bons que esse filho tem. Mas primeiro eu tenho que conhecer as minhas tramas. A nossa vida é como de um tear. São tramas. Se eu não conheço as tramas que estão dentro de mim, como é que eu posso ajudar um filho? Primeiro eu tenho que conhecer minhas tramas. Aonde a parte do tecido se encontra mais enfraquecida. A nossa vida é cheia de fios interligando. Isso é tão verdadeiro assim, que a gente lembra quando a gente tinha 7 anos que foi para a escola, quando a gente tinha 10. A gente vai lembrando das fases da vida. Cada lembrança é um fio. Porque se eu encontrar com um colega de escola amanhã, que fez um curso comigo há mais de 30 anos, ou há mais de 40 anos, se eu encontrar com esse colega de escola, eu lembro da classe, de mais alguns colegas, e ele vai lembrar de outros colegas que possivelmente poderá vir na minha memória. Então, se vem na minha memória, é um tapete que está tecido.
Então a infantilidade é ter essa condição interior de estar com o primeiro mandamento e puxando os fios da época anterior e convivendo, para lá na frente eu conhecer todos os fios que faz parte da minha trama, da minha vida, do meu destino, para eu saber como eu arrumo. Eu não posso esperar ficar velhinho e ter dentro de mim somente as lembranças pesadas. Eu tenho que lembrar o que fez aquelas lembranças. Eu tenho que lembrar. Eu não posso lembrar só da lembrança pesada. Eu tenho que lembrar o que fez a lembrança pesada. Por exemplo, assim, uma chinelada da minha mãe, que eu achei que não tinha importância, mas deve ter tido. Porque as pessoas falam assim, eu passei na hora errada. Eu não passei. Porque a criança, ela vai fazendo as coisas. Ela vai fazendo as coisas. E a mãe sempre tem uma memória boa. Aí então, quando dá uma chinelada, já deu porque precisava de ter dado muitas outras anteriormente. Mas está dando somente agora uma ou duas chineladas. Agora eu só lembro da chinelada, o que foi que eu fiz? Normalmente as mães são muito justas. E para ela dar uma chinelada no filho, esse filho teve que fazer muitas outras coisas antes. Às vezes tem filhos que, porque ele é bem atendido, ele acha que ele tem o rei na barriga. Então ele acha que ele pode tudo. E ele esquece que ele tem que entrar no relacionamento ali com a mãe, por exemplo, com a outra parte, que seria submissão, porque a roupa que a mãe dele prepara, o alimento, ele está numa condição de submissão dentro daquela casa. Então a infantilidade é ir vendo a norma temporal para cada coisa e convivendo e tendo a condição de trazer para o dia a dia os anseios, de conviver com aqueles anseios. Não podemos entorpecer. A saudade, hoje a pessoa tem muitas saudades, tem muitas vontades, vontade de um passeio, vontade de ver uma paisagem, de ver um rio, de comprar uma peça de roupa, de comprar uma joia. As pessoas têm muitas vontades, mas eu vejo que a vontade que a pessoa tem que ter dentro dela, e se ela fizer um trabalho interior de observar-se, a única vontade que ela tem mesmo é a vontade de voltar para a pátria espiritual. Então, se ela trabalha com ela nos anseios, nas vontades, vai fomentar dentro dela e, na sequência, essa fermentação, esse fogo interior, ele vai acalmar. O destino, ele tem a coisa boa. Do jeito que tem o sol forte, tem a noite fresca. Então o que acontece? Sempre tem o equilíbrio. Com esse equilíbrio, a pessoa vai organizando a vida dela para resolver as responsabilidades sociais e dentro dela ir caminhando para um objetivo interior. Nós, na nossa vida diária, não é somente a alegria, tem o esforço. Aquele pai para trazer o recurso para dentro de casa e às vezes acorda à noite para atender um filho. De manhã, quando levanta, o corpo está cansado, mas ele vai cumprir com as responsabilidades. Então a vida é um movimento. Às vezes o adulto quer conversar com o filho, não tem o que conversar com o filho, não tem vivência esse filho. Falta vivência. O que esse adulto tem?
para ensinar. Se esse adulto quer ensinar alguma coisa para esse filho, esse adulto tem que fazer um trabalho interior de descodificar as vivências que ele tem na linguagem para aquele filho assimilar, numa forma de histórias. Não tem outra maneira. E tem que ver se vai ter a assimilação. Mas é o sim ou o não. E a gente vê que a fala sim ou não já se encontra nos ensinos. Jesus fala que sua fala seja sim ou não. O que passar disso pode já não servir. Então já vem nos ensinos, não adianta falar muito. E a gente observa assim os homens que trabalham muito com as mãos, não tem uma maneira dele ficar conversando. Porque se ele conversa, o centro motor dele desequilibra. Então, para ele falar, ele tem que pensar. Para ele pensar, ele tem que parar de trabalhar com o centro motor. E aquele homem que trabalha com as mãos, ele não tem uma maneira de conversar. Ele tem que ter somente a atenção. Isso a gente vem observando assim. Antes as pessoas iam para o trabalho a pé, não se tinham conversas, porque se ele conversa, ele cansa. E o objetivo dele é chegar no trabalho. E ele tem que ter a produtividade. E ele está cansado. Então a pessoa hoje tem muito tempo disponível, então ela conversa muito. E tem um ditado popular bem interessante que fala assim: quem muito fala, pouco faz. Mas é porque o centro motor está cansado. E para fazer aquelas atividades, a pessoa tem que estar descansada. O trabalho com o centro motor pode ser de uma bordadeira, pode ser de um homem do escritório, pode ser de uma outra profissão. É verdadeiro. Então os ensinos de Jesus já vêm assim, trazendo para nós a clareza. E a infantilidade é ir observando a norma temporal de cada realização, junto com a pureza, e desenvolvendo a condição interior de ficar mesmo esperto. Porque o leão, ele é esperto e ele dorme 20 horas por dia. Mas quando a gente vê assim um leãozinho pequeno que muda o som, ele está ali, mas ele não está dormindo. Ele já levanta a cabeça. Então é verdadeiro mesmo o som que a pessoa está emitindo. Somente as pessoas é que estão descuidadas assim. Então a infantilidade é essa coisa boa assim que a gente tem que voltar a ter. Junto com ela está a pureza, está a diferença da norma temporal. Quando a pessoa tem um sonho, uma vontade, e se ela dedica um tempo para a realização daquele sonho realiza. Porque uma pessoa lá do interior, assim, lá bem distante, ele ouve falar em determinadas cidades que tem muito trabalho, ele fica só pensando na vontade de ir para aquela cidade. E depois, quando ele tem a possibilidade, ele vai. E é bem interessante assim, né, que às vezes pode acontecer de dois irmãos estar com o mesmo propósito de ir para uma outra cidade. E tem que ter a bondade interior, porque às vezes um pensa que tem mais habilidade, mas o outro tem um jeito melhor. Então, o falar que cada um por si é uma coisa assim que às vezes pode acontecer, né, de a gente não ter a condição de ajudar e não quer que atrapalhar o outro. Mas às vezes porque apresenta-se uma condição melhor e falar que tem que cada um por si, então às vezes falta um pouco de bondade. Na infantilidade não falta bondade, entra sempre a justiça. Se a gente tem a clareza dentro da gente, a esperança no primeiro mandamento,
para onde a gente for, vai dar certo, porque vai entrar os auxílios do Criador. Tem que ter a pureza, porque a gente tem que irradiar a pureza. E essa irradiação, ela é verdadeira. Os animais não se enganam. Então, o esforço de ter a pureza para os seres humanos também tem que ter posicionamento firme. Também nos ensinos de Jesus, ele fala: dê aos seus inimigos o que eles precisam. Então, os inimigos não é somente o amor, dá o amor e junto com o amor o que eles precisam. Então, a justiça, porque o amor anda junto com a justiça. A mãe atende bem aquele filho, mas quando aquele filho extrapola, ela dá nele uma chinelada. É a justiça, é o referencial. A galinha também faz a mesma coisa com os pintinhos. Os pintinhos é que tem que ficar esperto. Ela acha o alimento para eles, chama eles, abre a terra, chama os pintinhos. Ele que tem que fazer o esforço de pegar aquilo que vai alimentá-lo. É ele. A galinha só faz uma parte. Um tempo, porque um tempo seguinte é ele que tem que fazer a parte dele. O nosso caminho é um caminho assim, que se a gente olhar, se a gente coloca o primeiro mandamento, a gente tem que estar grato. Porque todas as coisas nos são facilitadas. O filho já vem com o pai, com a mãe, normalmente, e que eles já estão fazendo um esforço para manter. E já quando o filho chega nessa terra, já tem até um espaço dentro daquela moradia. Olha que maravilha! Então a vida da pessoa, se ela entende um pouco os mandamentos, os 10 mandamentos e algumas leis que Jesus nos traz a clareza, aquilo que semeias, hás de colher. O semear aí é o quê? É o jeito que a pessoa é a pureza dentro dela, é a infantilidade, a irradiação. Então em qualquer lugar ela vai ter um trabalho, porque ela vai sempre irradiando aquela coisa boa, que é a pureza, que é a esperança interior, que a pureza está junto com a justiça, com a beleza, com a bondade. Então, estudando o livro Na Luz da Verdade, a pessoa vai tendo essa condição de sempre aonde ela estiver, independente de qualquer coisa, ela vai ser ela. Um esforço é um esforço. A infantilidade é conviver com a pessoa e ver dentro dela a pessoa, o anseio que ela tem e vendo que a realização daquele anseio está na dedicação que ela coloca para aquela realização. Mas a gente está explicando sempre para a pessoa estar junto com os ensinos do livro Na Luz da Verdade, para ela saber que ela tem que ter o caminho dela na luz, porque na luz o caminho é um caminho de clareza. Se ela descuida, ela vai se encontrar num período curto, numa condição pior. Isso é verdadeiro. O funcionário que não dedica um tempo correto na empresa, numa próxima mudança que tem naquela empresa, ele é substituído. É a pessoa que tem que fazer o esforço de ver o caminho que ela quer.